Bem, pessoal, sejam bem-vindos, a esse nosso encontro, como verificamos aqui na própria tela. Vamos explorar um pouco mais hoje sobre o estudo de caso desse módulo B, aí fase 1, principalmente dos cursos das áreas de humanidades, ou seja, envolvem os cursos com enfoque na sociologia, os cursos da área de filosofia e também abrangendo um pouco para os cursos das áreas de ciência da religião, teologia, envolvendo toda essa área dos cursos das humanidades, E principalmente a vocês que são aí calouros nos cursos, a qual nós citamos, o estudo de casos justamente pegar essas situações idiosincráticas, situações pouco exploradas pelo contexto específico e aprofundar o ponto focal que, como nós citamos já em outros cursos, que é justamente falar um pouco mais das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mirando, claro, sempre a agenda aí de 2030, acreditando sempre no aprimoramento da cidadania, na preservação da vida, pensando, claro, no legado que vamos deixar aí para as gerações vindouras. E nisso, claro, esse estudo de caso ele vai ter como metodologia, principalmente, que é apresentar o caso específico, interpretar esse caso de uma maneira um pouco mais contextualizada, estabelecer diferentes fontes de pesquisa, apresentar resultado por meio de diferentes linguagens, como colagens, dramatizações, fotografias, gravações, textos narrativos, que é o que nós vamos até aprofundar alguns momentos aqui, alguns textos de forma mais aí narrativa, vamos narrar algumas situações que possamos estar aí refletindo sobre a situação específica e, principalmente suscitar algumas possibilidades, de desenvolver uma nova realidade por meio daquele caso. Como que nós possamos, nós como estudantes das áreas das humanidades, que nós possamos então contribuir para a nossa comunidade por meio desse desenvolvimento de uma nova realidade, o que nós podemos então colocar isso em prática no local, no locus regional então o qual nós estamos vivendo. Como nós sempre citamos, é sempre muito importante nós entender o global e atuar local, Entender o global e a atuação local, isso é muito importante. E estudar por meio dessa metodologia, que é o estudo de caso, vai muito ao encontro dos fundamentos, que é reconhecer essas teorias, vai muito ao encontro das oportunidades, que é propor melhorias em si, aos fatos, identificar esses casos específicos que nós vamos estar citando, e o aprendizado que isso vai estar gerando, que é justamente desenvolver conhecimentos, desenvolver habilidades, atitudes, valores, e condições, principalmente socioemocionais, para agir diante desses casos. Acho que o grande desafio que nos pega é isso, essas condições socioemocionais para agir nesses casos específicos que nós vamos estar citando. Lembrando, caros alunos, que o nosso estudo de caso, até eu tenho observado muitas vezes nas próprias orientações, que os alunos às vezes deixam de fazer os trabalhos apenas pensando em desenvolver apenas as provas objetivas, as provas com consulta e negligenciando nossos trabalhos. É muito importante vocês desenvolverem os trabalhos, eles têm um peso aí muito significativo na nossa nota. Ele compete a 40% da nossa nota, ou seja, aquilo que nós estamos vivenciando agora, que é o módulo B1, que envolvem aí essas ODS, principalmente a ODS número 3, que é focada na questão de boa saúde, na questão do bem-estar em si, ela vai ter um peso aí muito significativo na nossa nota. O estudo de caso, reforçando, é um trabalho individual, diferentemente do portfólio, que é um trabalho em grupo, no máximo 4 integrantes, e agora no estudo de caso é um trabalho mais individualizado. O período de realização desse estudo de caso, de entrega desse produto educacional, ele já iniciou,
né, ele, a partir da segunda semana após o início das aulas conteudistas, já fica disponibilizado no seu ambiente virtual de aprendizagem, né, a postagem desse texto de 1,5 página, 2, né, como resultado final do seu estudo de caso. Necessita dessa relação interdisciplinar, então você vai observar ao ler o seu estudo de caso essa relação global, interdisciplinar que o estudo de caso tem. Obrigatoriamente deve ser postado no AVA, contendo aí as 3.000 a 5.000 caracteres, lembrando, contando sempre com os espaços, eu gosto sempre de reforçar, né, 3.000 a 5.000 caracteres e não palavras, tá? E necessita mesmo ser postado no AVA, e no estudo de caso não há necessidade de você ir ao polo, apresentar, né, como aconteciam, né, os estudos de caso, principalmente antes da pandemia. Então, os objetivos, né, ao término do seu estudo de caso é que você adquira essas chaves do castelo, né, que o último E, né, que são as emoções, como nós citamos anteriormente, esses objetivos socioemocionais, né, esse sentimento de alteridade, essa compreensão das demandas, que nós vamos citar agora as demandas das mulheres, que é um grande desafio, né? Nós, homens, por exemplo, entendermos as demandas das mulheres, em especial, né, mulheres negras nesse caso. E aí, nesse caso, nós temos então como objetivo de desenvolvimento sustentável, né, falando de saúde, falando de bem-estar, falando das metas da Agenda de 2030, principalmente metas como a 3.1, que vai falar sobre a redução da taxa de mortalidade, ou a meta 3.7, que vai falar o fato desse acesso universal, né, aos serviços de saúde, tanto sexual quanto saúdes reprodutivas, incluindo, claro, sempre planejamentos familiares, informações, educações em si, né, e essa integração a estratégias de programas mais nacionais, que tenhamos aí, então, políticas públicas, né, voltadas a essas situações, então, bem específicas. E aí eu gostaria agora de chamar a atenção de vocês a um fato caso, né, a uma narração que vamos colocar aqui, um texto narrativo que vamos realmente estar colocando para vocês, que é esse fato caso específico que envolve o nosso estudo de caso das áreas das humanidades. Então, quando nós pensamos aqui, por exemplo, o fato de garantir a vida, né, de mulheres e meninas, assegurando o respeito e seus direitos sexuais e reprodutivos, bem como a promoção da redução da taxa de mortalidade materna, são ações ligadas à própria Agenda de 2030 e ao sistema de direitos humanos. E nisso, nós temos então aqui alguns documentos que o Brasil assumiu perante a própria comunidade internacional. E aqui eu chamo a atenção de vocês a esses documentos que o Brasil então assume a essa comunidade internacional. Quando esses direitos que observamos nesse caso, eles não são garantidos, pode ocorrer, né, a denominada violência obstétrica, ou seja, é um tipo específico de violência praticada contra as mulheres. E essas informações, por exemplo, pegamos um caso específico onde esse aluno ou esse autor, né, desse texto chamado Ricardo, por exemplo. Ricardo ele encontrou, depois de iniciar uma pesquisa sobre a mortalidade materna e violência obstétrica no Brasil. O seu interesse, esse autor, desse ator específico, nesse caso Ricardo, né, o seu interesse por esse tema, que até que aquele momento considerava apenas uma preocupação feminina, deu-se depois que sua colega da turma de teologia teve de interromper os seus estudos por conta de complicações durante a gravidez e atendimentos inadequados. E aí observem comigo. Dedicando-se a investigar mais sobre o próprio assunto, compreendeu que a violência obstétrica se configura por condutas evitáveis que afetam
a vida física e psíquica das mulheres negras em trabalho de parto ou mesmo no puerpério, ou seja, essa fase pós-parto que tem uma duração muitas vezes variável, né, ao qual sua condição física e psíquica ela está um tanto quanto impactada nesse caso. Ricardo, esse ator específico, descobriu o caso ocorrido com Aline Pimentel. Essa mulher, Aline Pimentel, mulher negra, moradora da Baixada Fluminense, no próprio estado do Rio de Janeiro, mãe de uma criança de 5 anos, que estava grávida de 6 meses em novembro de 2002, quando procurou o sistema de saúde por sentir mesmo mal. Atendida, foi medicada e orientada a voltar para casa. Observem realmente a narração. Na manhã de 13 de novembro, 2 dias depois do primeiro atendimento, retornou com os sintomas agravados, sendo que, após os exames, constatou-se que a mulher e que a morte do seu bebê mesmo ocorreu naquela situação e a necessidade de uma indução de parto pela retirada do feto morto. Apesar do conhecimento pela equipe médica da situação de Aline Pimentel, o parto, entre aspas, só aconteceu efetivamente à noite. Parte da placenta e do feto não foram expelidos e um novo procedimento foi necessário no dia seguinte, pois o quadro de Aline ele se agravou drasticamente. Sem acompanhamento na casa de saúde, a família de Aline desconhecia o seu quadro, pois, por telefone, seus familiares foram informados que ela estava bem. Com o agravamento de sua saúde, a própria casa de saúde ela procurou hospitais mais adequados para a transferência da paciente, que só aconteceu no fim da noite do dia 15 de novembro. A demora, a imprudência e a própria negligência no atendimento levaram ao falecimento de Aline Pimentel no dia 16 de novembro de 2002. Ricardo, esse autor, descobriu que esse caso é emblemático no Brasil, porque os familiares de Aline ajuizaram pedido de indenização por danos morais contra o Estado do Rio de Janeiro, mas a primeira decisão só foi proferida em 2013, 11 anos após a morte de Aline. Em razão disso, em 2008, a mãe de Aline, senhora Maria de Lourdes da Silva Pimentel, apresentou comunicação individual contra o Estado brasileiro junto ao Comitê sobre a Eliminação de Discriminação contra a Mulher da Organização das Nações Unidas. E ao final de todo o processo, o comitê então reconheceu que Aline faleceu em razão da má prestação do serviço público em relação à sua condição gravídica e, desse modo, colocou o Brasil em uma situação de destaque como violador dos direitos das mulheres, especialmente em relação à saúde e direitos sexuais e reprodutivos. A violência obstétrica ela pode atingir qualquer mulher, mas, no Brasil, atinge predominantemente mulheres como Aline, jovem, de condição socioeconômica precária e negra. E dessa forma, para compreender a realidade brasileira é necessário trazer informações acerca de outras categorias que conferem concretude ao estudo desse caso, que realmente busca maior concretude nessa situação. Observamos, senhores, que em 2018, o Ministério da Saúde divulgou informações de que mulheres pretas e pardas totalizavam 65% dos óbitos maternos no Brasil. E entre 96 e 2018, aconteceram 38 mil mortes maternas, sendo que, desse total, 67% em decorrência de causas obstétricas diretas, ou seja, negligência e imprudência no atendimento de mulheres e meninas durante a gestação, ou mesmo o próprio parto, ou o próprio puerpério.
Ricardo, esse autor que nós citamos, que até então desconhecia essa informação sobre a saúde materna, e em especial a denominada violência obstétrica, decidiu conversar com o coordenador do curso e a própria diretora da instituição de forma que uma atividade de formação sobre esta temática ela fosse mais explorada, fosse mais oferecida à própria comunidade interna e externa, à própria instituição de ensino superior. Afinal de contas, Ricardo, esse autor, ele estava então convencido de que o direito à saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição brasileira, bem como pelos tratados internacionais, como nós citamos no começo dessa nossa narração, foram retificados pelo próprio Brasil. E destacadamente, os objetivos que nós citamos da Agenda de 2030, que desse modo a própria saúde das mulheres, para as meninas grávidas, parturientes ou mesmo puerpérias, como nós citamos, deve ser tratado como prioridade. E para que isso aconteça, o modelo de atendimento deve ser então um pouco mais repensado pela nossa sociedade brasileira e todos devem conhecer mesmo as suas devidas demandas. E esse é um texto que nós narramos aqui para vocês da professora doutora Valéria Pilão. Bem, senhores, aqui chama a atenção de vocês até para outros referenciais teóricos que nós temos, que vão embasar realmente a nossa resposta. Tanto alguns textos que vão falar sobre racismo obstétrico, violência na gestação, o parto, como o puerpério ele atinge mulheres negras de forma mais particulares, de sites específicos, outros trabalhos também que vão falar um pouco mais sobre o nascer no Brasil e esse inquérito nacional sobre o parto e nascimento desde 2011 a 2012, colocando algumas estatísticas, colocando nesse trabalho sobre algumas pesquisas, tanto em relação às puérperas, aos hospitais, em relação aos municípios, colocando até alguns dados sobre taxas de cesáreas por região, e em relações de serviços, alguns dados estatísticos e tabelados sobre o uso de serviços de saúde de acordo com a cor da pele materna, ou mesmo o uso de serviços de saúde de acordo com a idade, ou mesmo de acordo com a classe social. Então é bem interessante o aprofundamento desses textos, dessas discussões a partir desses links, que inclusive serão disponibilizados para vocês também, além do que você já tem no próprio ambiente virtual de aprendizagem, lá em materiais complementares das disciplinas de vocês. Deixo também aqui embaixo como link para que vocês acessem tanto ao texto na íntegra sobre estudos de caso, como também os links para que vocês possam aprofundar também a temática. E também, além de outros sites do IPEA, falando do objetivo de desenvolvimento sustentável, principalmente quando nós citamos esse objetivo número 3, falando de saúde e bem-estar, alguns itens específicos, e assim também como outros textos, outros links da própria Folha de São Paulo, que vão falar realmente um pouco mais sobre os insultos às mulheres no parto, como são esses insultos às mulheres, é praticamente a ponta do iceberg da violência obstétrica no Brasil, como diz alguns médicos. E é um tema bem atual que nós verificamos hoje, até alguns contextos nacionais que estamos vivenciando, de insulto às mulheres, nas próprias mídias. Então vale muito a pena o aprofundamento dessas devidas temáticas. Joia, senhores? Bem, novamente agradeço esses nossos praticamente 20 minutinhos que ficamos aqui discutindo um pouco mais sobre esse nosso estudo de caso. Agradeço a vocês que nos acompanharam aqui nesse momento e também quem nos acompanhou aqui no próprio Google Meeting. Tá certo, senhores? Bem, encerro com vocês aqui no YouTube e continuo com vocês aqui no próprio Google Meet. Um abraço e até mais.